O livro. Este é o livro de Mirdad, um farol e um refúgio para aqueles que anseiam pela libertação. Conforme foi registrado por Narunda, o mais jovem e menor de seus companheiros, quem não tiver tal anseio, afaste-se dele. Capítulo 1. Mirdad se revela e fala de véus e selos. Narunda. E ao amanhecer daquele dia, eis que estavam os 8 reunidos à volta da mesa da ceia, e Mirdad se achava afastado, de pé, aguardando ordens. Era uma das antigas regras entre os companheiros que fosse evitado, sempre que possível, o uso da palavra eu no seu falar. Estava o companheiro Xamadã a jactar-se das suas realizações como superior. Citou vários dados para mostrar o quanto contribuía para a riqueza e o prestígio da arca. E assim fazendo, usou em demasia da palavra proibida. Delicadamente, o companheiro Micaion o repreendeu, e logo se levantou entre eles uma acalorada discussão quanto às finalidades da regra e sobre quem a instaurara, se o pai Noé ou o primeiro companheiro, ou seja, Sem. E o calor gerou as censuras, e as censuras levaram a uma confusão tal que muito se dizia e nada se podia entender. Tentando transformar aquela confusão em ridículo, Xamadã dirigiu-se a Mirdad e disse-lhe: Eis que aqui temos alguém que é maior do que o patriarca. Mirdad, mostra-nos o que devemos fazer para sair deste labirinto de palavras. Os olhares todos se voltaram para Mirdad, e foi grande o nosso assombro e nosso jubilô quando, pela primeira vez, após 7 anos, ele descerrou os seus lábios e nos falou, dizendo: Companheiros da arca, o desejo de Xamadã, conquanto expresso por ironia, inconscientemente prenuncia a solene decisão de Mirdad, pois desde o dia em que entrou nesta arca, Mirdad havia escolhido esta data e este local, exatamente nesta circunstância, para romper os seus selos e remover os seus véus, revelando-se diante de vós e do mundo. Com 7 selos tinha Mirdad selado seus lábios, com 7 véus havia Mirdad velado seu rosto, para que pudesse ensinar-vos e ao mundo. Quando estivesseis maduros para aprender, como deveis remover os selos dos vossos lábios e os véus de vossos olhos, revelando-vos assim inteiramente na glória que é vossa. Velados estão os vossos olhos, com grande número de véus. Cada coisa sobre a qual lançais o vosso olhar é um véu. Selados estão os vossos lábios, com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um selo. As coisas, sejam quais forem as suas formas e espécies, são somente véus e ataduras com que a vida está atada e velada. Como poderão os vossos olhos, que são em si mesmos um véu e uma atadura, vos levar a algo que não seja as ataduras e véus? E as palavras, não são elas coisas seladas por letras e sílabas? Como poderão os vossos lábios, que são em si mesmos selos, balbuciar algo que não seja selos? Os olhos podem velar, porém, não podem penetrar os véus. Os lábios podem selar, porém, não podem quebrar os selos. Não lhes peçais nada mais do que eles podem dar. Essa é a parte que lhes toca na atividade do corpo, e eles bem a desempenham. Velando e selando em alta voz, vos chamam para que busqueis o que está por trás dos véus e por baixo dos selos. Para penetrardes além dos véus, necessitais de olhos outros, que não aqueles dotados de pálpebras, pestanas e sobrancelhas. Para quebrardes os selos, necessitais de outros lábios, que não aqueles de carne, que tendes por baixo do nariz. Vede em primeiro lugar corretamente os vossos próprios olhos, se quiserdes ver corretamente as outras coisas. Não com os olhos, mas através deles, deveis olhar para que possais ver aquilo que além deles está. Falai primeiro, corretamente, os lábios e a língua, se quiserdes falar corretamente as outras palavras. Não com os lábios e a língua, mas através deles deveis falar, para falardes todas as palavras que além deles estão. Se não virdes e não falardes corretamente, nada mais vereis, senão a vós mesmos, e nada mais pronunciareis, senão a vós mesmos. Para que todas as coisas e além de todas as coisas, e em todas as palavras e além de todas as palavras estais vós, os que olham e os que falam. Se, pois,
Vosso mundo é um enigma indecifrável, é porque vós mesmos sois enigmas indecifráveis. E se o vosso falar é uma deplorável confusão, é porque vós sois essa deplorável confusão. Deixai as coisas como elas são, e não vos esforceis para modificá-las, porque elas parecem ser o que parecem, devido a vós parecerdes ser o que pareceis. Elas não veem nem falam, se vós não lhes emprestartes vista e voz. Se elas vos falam asperamente, atentai para vossas línguas. Se vos parecem feias, procurai a fealdade em primeiro e último lugar nos vossos próprios olhos. Não deveis pedir as coisas que se dispão dos seus véus. Tirai vós próprios os vossos véus, e elas perderão os seus. Não peçais as coisas que quebrem os seus selos. Removei os vossos próprios selos, e todas as coisas perderão os seus. A chave para remover os véus de si mesmo e quebrar os próprios selos é uma palavra que deveis trazer eternamente presa em vossos lábios. É a menor e a maior de todas as palavras. É chamada de a palavra criadora. O mestre calou-se, e um profundo silêncio, no qual vibrava intensa expectativa, desceu sobre todos. Finalmente, Licaon falou com apaixonada impaciência. Nossos ouvidos estão ansiosos pela palavra. Nossos corações anseiam pela chave. Rogamo-vos, Mirdade, que as profirais. Mirdade. Quando disserdes eu, acrescentai imediatamente em vossos corações: Deus seja o meu refúgio contra a malignidade do eu e meu guia para a bem-aventurança do eu. Pois nessa palavra, tão pequena, embora, está encerrada a alma de todas as outras palavras. Descerrai-a e imediatamente vossa boca será perfumada e vossa língua se cobrirá de mel. De vossas palavras ressumarão as delícias da vida. Deixai-a fechada e repugnante será o vosso hálito e amarga a vossa língua. Cada uma de vossas palavras destilará o pus da morte. Eu, ó monges, é a palavra criadora, e a não ser que vos apodereis da força mágica, e a menos que sejais donos do poder dos mestres, gemereis quando devereis cantar. Estaríeis em guerra, quando deveríeis estar em paz. Estareis encerrados no cárcere das trevas, quando deveríeis estar pairando numa atmosfera de luz. Vosso eu nada mais é do que a vossa consciência de ser, silenciosa e incorpórea, que se faz sonora e corpórea. É o inaudível que se torna audível, o invisível que se torna visível, a visão que vos permite ver o que se não vê, a audição que vos permite ouvir o que não se ouve. Ainda tendes presos os vossos olhos e os vossos ouvidos. E se não virdes com os vossos olhos e não ouvirdes com os vossos ouvidos, nada vereis e nada ouvireis. Basta que penseis eu, e um mar de pensamentos se agitará dentro de vossas cabeças. Esse mar é uma criação do vosso eu, que é, ao mesmo tempo, o pensador e o pensamento. Se tendes pensamentos que apunhalam, que mordem ou despedaçam, ficais certos de que somente o eu em vós lhes deu o punhal, os dentes ou as garras. Mirdade desejava que saibais, aqueles que pode dar, pode também retirar. Basta sentirdes eu para abrirdes uma fonte de sentimento em vossos corações. Essa fonte é uma criação do vosso eu, o qual é, ao mesmo tempo, aquilo que sente e aquilo que é sentido. Se existem urzes espinhosas em vossos corações, foi unicamente o eu em vós que lá as plantou. Mirdade quer que saibais que quem pode facilmente plantar, também pode facilmente arrancar. Pelo mero pronunciar eu, trazeis à vida uma multidão de palavras, cada qual símbolo de uma coisa, cada coisa símbolo de um mundo, cada mundo parte de um universo. Esse universo é criação de vosso eu, o qual é, ao mesmo tempo, o Criador e a criatura. Se houver alguns doentes em vosso universo, podeis estar certos de que o vosso eu foi quem os criou. Mirdade quer que saibais que quem cria também pode destruir. Tal como o Criador, assim é a criatura. Poderá alguém criar algo superior a si mesmo ou criar algo inferior a si mesmo? Só a si mesmo, nem mais nem menos. O Criador cria.
O eu é uma fonte do qual tudo flui e a qual tudo reflui. Tal qual a fonte, assim é a correnteza. O eu é uma varinha mágica. Não pode, porém, a varinha fazer surgir coisa alguma que não esteja no mágico. Tal como é o mágico, assim é aquilo que a sua varinha produz. Conforme for a vossa consciência, assim será o vosso eu. Conforme for o vosso eu, assim será o vosso mundo. Se o vosso eu for claro e tiver um significado definido, vosso mundo será claro e terá um significado definido. Então, vossas palavras jamais serão confusas e as vossas obras jamais serão ninhos de dor. Se o vosso eu for obscuro e incerto, vosso mundo será obscuro e incerto, e vossas palavras serão emaranhadas e confusas, e as vossas obras serão ninho de dor. Se o vosso eu for constante e paciente, vosso mundo será constante e paciente. Sereis mais poderosos do que o tempo e mais espaçosos do que o espaço. Se o vosso eu for passageiro e inconstante, vosso mundo será passageiro e inconstante, e vós sereis uma baforada de fumaça que o sol em pouco irá desfazer. Se o vosso eu for uno, vosso mundo será uno, e vós tereis a paz eterna com todas as hostes celestiais e os habitantes da terra. Se o vosso eu for múltiplo, vosso mundo será múltiplo, e estareis em perpétua guerra convosco mesmo e com todas as criaturas dos domínios imensuráveis de Deus. O eu é o centro de vossa vida, de onde irradiam as coisas que constituem a totalidade de vosso mundo e para o qual elas convergem. Se ele for firme, o vosso mundo será firme, e não haverá forças em cima ou embaixo que vos possam desviar para a direita ou para a esquerda. Se for instável, vosso mundo será instável, e sereis uma folha indefesa, colhido pelo terrível redemoinho do vento. Alerta! Eis que o vosso mundo é firme, não há dúvida, somente, porém, na instabilidade. E o vosso mundo é certo, unicamente na incerteza. E é constante o vosso mundo, mas tão só na inconstância. E o vosso mundo é uno, mas somente na multiplicidade. O vosso é um mundo em que os berços se tornam sepulcros e os sepulcros se tornam berços, em que os dias devoram as noites e as noites vomitam dias, de paz declarando guerra e de guerra implorando paz, em que os sorrisos flutuam sobre as lágrimas e as lágrimas brilham nos sorrisos. O vosso é um mundo em constante trabalho de parto, em que a parteira é a morte. O vosso mundo é um mundo de crivos e peneiras, no qual não há dois crivos ou duas peneiras iguais. E estais sempre sofrendo a tentar passar pelo crivo o que por ele não passa, e a lutar peneirando o que se não pode peneirar. O vosso é um mundo dividido contra si mesmo, porque o vosso eu é assim dividido. O vosso é um mundo de barreiras e de cercas, porque o vosso eu é uma dessas barreiras e cercas. Ele põe uma cerca para que aquilo que lhe é estranho não entre e estabelece outra para aquilo que lhe é afim não saia. No entanto, o que está fora da cerca se põe a passar para o lado de dentro, e o que está dentro se põe a passar para o lado de fora. Pois, sendo ambos prole da mesma mãe e também o vosso eu, não podem ser separados. E vós, em vez de vos regozijardes com a sua feliz união, tornais a cingir-vos para o infrutífero trabalho de separar o inseparável. Em vez de estabelecerdes a divisão de vosso eu, desperdiçais a vossa vida na vã tentativa de fazer uma cunha, com a qual possais separar aquilo que pensais ser o vosso eu, daquilo que julgais não ser o vosso eu. Eis porque as palavras dos homens são embebidas de veneno. Eis porque são os seus dias ébrios de tristeza. Eis porque são as suas noites tão atormentadas pela dor. Mirdad, ó monges, estabelecerá a divisão em vosso eu, para que possais viver em paz convosco mesmos, com todos os homens e com todo o universo. Mirdad extrairá o veneno de vosso eu, para que possais provar as doçuras da compreensão. Mirdad vos ensinará a pensardes o vosso eu, para que conheçais a alegria do perfeito equilíbrio. De novo, o mestre fez uma pausa e mais uma vez profundo silêncio caiu sobre todos. Mais uma vez, Micaion quebrou o silêncio, dizendo: torturantes são as tuas palavras, Mirdad. Abrem várias portas, porém, nos deixam no limiar.
Leva-nos adiante, faze-nos entrar. Queridos ouvintes, se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.